Bom, uma boa noite a todos que estão aqui presentes. A gente vai iniciar a nossa aula de número 9 e falar um pouco sobre intervenção de terceiros. Pessoal, só reforçando aquele aviso que eu já venho dando para vocês, tem 2 semanas, não vou mais mandar o link, tá? Eu acho desnecessário ter que toda semana ficar compartilhando o mesmo link. Então, cada um salva e entra por meio dele. E, inclusive, a partir de semana que vem eu vou dar falta para quem não tiver no início da aula também. Tem muita gente entrando aí 15, 20 minutos depois do início da aula, e isso além de atrapalhar a mim, né, que eu tenho que ficar todo momento parando e olhando para ver se tem alguém para aceitar aqui na turma, a própria pessoa perde, né? E duvido que alguém fique retomando as aulas lá no YouTube para assistir o começo da aula que perdeu, né? Mas enfim, cada um tem que assumir as consequências também, né? Se alguém tiver problema por conta de horário e precisar atrasar, pode me procurar, como já teve casos de pessoas que me procuraram e falaram por situações de trabalho, enfim, que não conseguem chegar exatamente no horário. Mas aí é uma coisa, né? Agora atrasar por conta própria é outra. Ó, compartilhar aqui a tela, a gente já inicia. Eu vou pôr um fone de ouvido também, porque esse cachorro fica latindo e atrapalha. O som vai ficar um pouquinho mais abafado, mas eu espero que pelo menos não atrapalhe por conta do cachorro que fica latindo lá na rua. Então, eu acho que melhora um pouco para vocês nesse sentido. Se ele parar, eu tiro e dou continuidade sem o fone, que é melhor para mim também. Bom, pessoal, a gente vem falando então sobre em teoria geral do processo, tratando sobre várias questões mais gerais, né, mais amplas. Na semana passada a gente falou sobre atos processuais, foi isso? E litisconsórcio também. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre intervenção de terceiros, que é um assunto bem importante também. Alguns deles aqui não são tão utilizados, mas não são tão comuns, mas outros a gente vê com mais frequência no dia a dia. Então, normalmente, a relação jurídica ela se instaura, né, ela começa de início entre um autor e um réu. Então, um polo ativo e um polo passivo dessa ação judicial. E é proposta, né, por meio de um pedido do autor, e esse pedido vai para o juiz, e o juiz determina a inclusão, né, a citação, que é essa primeira intimação, né, da pessoa, da parte contrária para vir ao processo, que se chama citação, que a gente já falou um pouco nas aulas anteriores. Então, a partir do momento que o réu vem no processo e contesta ou não, fica configurado ali aquela relação jurídico-processual. Essa relação, como eu disse para vocês, de início, somente o autor e o réu, ou inclusive podem haver mais pessoas nos casos de litisconsórcio, como a gente também já estudou na aula passada. Mas existem casos, tá? Existem casos, possibilidades dessa relação processual, jurídica, ela se ampliar ou inclusive se modificar ao longo do processo, tá? E aqui vai depender de cada modalidade que a gente vai falar já já. Mas, em algumas delas, essas ampliações ou modificações podem ocorrer a qualquer momento. Então, ela decorre, né, do princípio da economia processual. Então, por conta da economia processual, que a gente já estudou também lá na primeira, segunda aula,
busca-se aqui garantir, assegurar a possibilidade de terceiros ingressarem nessa ação originária para discutirem também ou auxiliarem em alguns momentos, assegurarem inclusive direitos seus que podem ser afetados por conta da decisão dessa ação originária principal. Então, é assegurado a essas partes o direito de ingressarem, se entenderem necessários, ou inclusive de serem incluídas, né, de forma forçada. Então, a partir daí, estabelece-se uma nova relação processual, só que ela é secundária, né? Ela não é a relação originária ali que a gente tem, que compôs o processo de início, né, entre o autor e o réu. Ela é secundária. Por vezes, ela não vai ter relação, inclusive, com ambas as partes, somente com uma delas. Ela também é autônoma e independente daquela de origem, tá? Apesar de ser independente, existem casos de que o resultado do processo de origem vai acabar interferindo nessa relação secundária também, tá? Mas aí depende do resultado. Então, em regra, tem esse caráter secundário, autônomo e independente. Importante salientar também que não se trata de um novo processo, tá? Talvez vocês, como não tenham tanto contato com a prática, me ouvindo falar sobre isso, podem pensar que seria um novo processo, mas na verdade não é. É uma forma de intervenção no mesmo processo, nos mesmos autos. Então, com exceção da desconsideração da personalidade jurídica, que ela depende de o que se chama de incidente. Mas é só até resolver esse ponto. Depois a pessoa integra o processo originário. Então, tudo isso corre no mesmo processo, tá? Então, eu tenho uma ação contra o Ricardo, por exemplo. E aí, a gente vai ver aqui os casos que existem, mas vamos supor que algum terceiro, alguma outra pessoa que é estranha a essa relação entre o Ricardo e eu, ela decida intervir nesse processo. Ou o Ricardo ou eu podemos chamá-la para esse processo para exercer também as suas faculdades ali no processo. Mas é dentro do mesmo processo. Não vai se abrir um novo processo somente para essa intervenção, porque aí não teria o princípio da economia processual, né? Não adiantaria nada, seria um novo processo de qualquer forma. Então é por isso que eu quero destacar para vocês que se trata aqui de intervenção nos mesmos autos, tá? Dando início então às modalidades específicas, elas estão previstas, tá? Só para vocês se situarem, lá nos artigos, no título 3 do Código de Processo Civil, artigo 119 e seguintes. Então vão ter várias modalidades e a gente vai trabalhar aqui cada uma delas. A primeira delas é assistência. Pode parecer estranho, né, a gente falar que existem possibilidades e casos de alguma pessoa querer entrar num processo que não é seu para intervir, né, para ajudar alguma das partes. Pode parecer estranho para a gente, só que a depender da situação é algo que costuma ocorrer, né, é algo que pode ser relevante para esse terceiro. Por quê? No caso da assistência, ela vai ter cabimento sempre que esse terceiro, desde que estranho a essa relação processual originária, ou seja, entre o autor e réu que primeiro estiveram na ação, ele tem interesse jurídico na vitória de uma das partes da demanda, tá? Então, a assistência ocorre nesses casos, justamente porque esse terceiro, ele vai ter a pretensão de auxiliar na busca de uma sentença favorável a uma das partes. Então, ele vai vir ao processo para ajudar alguma das partes a ter uma sentença favorável. Por quê? Justamente porque ele quer defender o interesse jurídico próprio dele, tá? Por vezes a sentença, e eu vou dar exemplos, ela pode afetar não só a relação entre o autor e réu, mas uma relação entre terceiros também, entre o réu e terceiros. Então, nesse caso, se a pessoa vir que os seus direitos, as suas relações ou negócios jurídicos forem afetados por conta de um processo, ela pode solicitar
a inclusão como assistente no processo que ela tem interesse. Então, aqui ocorre quando há uma relação jurídica entre ele e uma das partes, tá? E sua possível alteração pela decisão do processo, como eu já disse para vocês. Então, o processo originário é entre Ricardo e eu, por exemplo. E a Gabriele, ela tem alguma relação, algum negócio jurídico que ela fez com o Ricardo, que, a depender da decisão, vai ser afetado por conta disso. Então, ela vem e pede no processo para entrar e ajudar o Ricardo a ter uma sentença favorável, tá? Sintetizando. Vamos falar então das modalidades de assistência. Quais os tipos de assistência que podem ter aqui? E são dois: a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Deixa eu dar um zoom aqui, facilita para vocês lerem, né? A assistência simples, gente, ela vai ter cabimento sempre que o assistente, que é a pessoa que está entrando na relação, mantiver relação jurídica com o seu assistido, que é a parte que ele vai ajudar. Então, assistente é quem está entrando e assistido é quem vai ser ajudado no processo. Por exemplo, no caso de alienação de objeto litigioso. Nesse exemplo que eu dei para vocês. Eu estou buscando, por meio de uma ação judicial, anular um negócio jurídico que o Ricardo fez com a Gabriele. Ele vendeu um carro que não era dele, ou que era dele, mas que vai ser o caso aí de fraude contra credores. Ele tem uma dívida para me pagar e eu tinha já um processo em andamento, enfim. E eu busco a anulação daquele negócio jurídico para poder, obviamente, receber a minha dívida, né, o meu crédito. E aí, nesse caso, o objeto aqui poderia ser litigioso, né? Pode ser um imóvel, pode ser um bem imóvel, que no caso do carro. Nesse caso, ele vendeu para ela. E vocês entendem que se a minha sentença for, se a sentença for favorável a mim, ela vai perder o bem? Ela vai ter que, é óbvio que ela vai ter direito a ressarcimento, mas ela vai perder o bem que ela comprou. Então é por isso que ela, tomando ciência dessa ação, ela pode entrar como assistente do Ricardo. Vai ter os mesmos poderes e ônus da parte assistida. Então, ela pode apresentar contestação, pode juntar documentos, pode produzir provas que entender necessária. Por vezes, é de grande ajuda, porque talvez a parte tenha mais condições, tanto financeiras, por vezes, do que também probatórias. Talvez tenha mais acesso a documentos, facilita muito na defesa. Então, pode ser uma boa ajuda. E no caso, se o assistido for revel, inclusive, o assistente, que é a pessoa que está entrando na relação, será o seu substituto, ou seja, ela vai substituir ele nessa relação processual, porque ele foi revel, ele não contestou o meu pedido, e ela vai substituir até o final. Só que, no entanto, ela não pode obstar os atos de disposição de direitos. O que são esses atos, né, de disposição de direitos? É aquilo que a gente falou algumas aulas atrás, da pessoa poder transacionar, poder renunciar ao direito, e, enfim, fazer um acordo ali, né, para solucionar a lide. Então, se o réu, que é a parte originária ali daquela relação, quiser dispor do seu direito, o assistente não pode fazer nada, tá? Não pode fazer nada, porque o direito não é dele. O direito em si ali, quem está na relação originária é o réu propriamente dito. O assistente está ali para ajudar, mas ele também não pode assumir o caráter de parte no processo, né? Quais as implicações, né, que pode ter para esse assistente no caso de sentença? Depois da sentença e do trânsito em julgado, ele não necessariamente é afetado pela coisa julgada. Então ele pode rediscutir algumas matérias, só que ocorre, de acordo com a doutrina, uma preclusão de discutir a justiça da decisão ou matérias para as quais teve ampla oportunidade de produzir provas, já que ele teve aqui os mesmos poderes e ônus da parte assistida. Então ele não pode rediscutir essas coisas.
a não ser, por exemplo, que ele tenha entrado ao final do processo já, ele não teve oportunidade de contestar, não teve oportunidade, às vezes, de produzir provas. Então, aí ele pode, em outra ação, tentar rediscutir essas coisas. Mas se ele estava a todo momento no processo, ele não pode novamente abrir essas discussões, porque ele teve oportunidade no processo. Então, aquilo já foi apreciado pelo juiz. De outro lado, a gente tem a assistência litisconsorcial, que é essa segunda modalidade que eu falei para vocês. Se de um lado a assistência simples, né, o assistente ele tem relação com o assistido, né, com a parte que ele está ajudando, na assistência litisconsorcial, ela ocorre, né, quando o assistente mantiver relação jurídica com o adversário do assistido e que a decisão também puder influenciar o seu direito. Então, além da relação do assistente com o assistido, ele também tem relação com o adversário dele. Então, nesse caso, ele poderia inclusive ter sido parte no processo, só que ele não foi por opção do autor. Vamos pensar aqui no exemplo dos devedores solidários. Acho que eu já mencionei para vocês exemplos de pessoas que são devedores solidários. Não me recordo agora, mas acho que já. Mas, em síntese, uma obrigação solidária é aquela que ela pode ser cobrada tanto na sua totalidade, tanto de uma pessoa quanto de outra. Vamos pensar num caso concreto, né? Eu emprestei 10 mil reais para, vou continuar usando aqui vocês, para o Ricardo e para a Gabriele. Eu emprestei 10 mil para os dois e no contrato a gente firmou a obrigação solidária, ou ela é prevista em lei ou ela é prevista em contrato, ela não pode ser presumida. Então a gente combinou, né, fez no contrato que essa obrigação seria solidária. Então daí implica que, é claro, cada um vai ter sua cota à parte, 5 mil reais cada um. Só que eu, enquanto credor, eu posso cobrar a dívida na totalidade, tanto do Ricardo quanto da Gabriele. Então, ambos respondem pela totalidade da dívida. Nesse caso, é uma obrigação solidária. Então, eles dois seriam devedores solidários. Ambos são responsáveis pela dívida. E não é responsável por uma ou outra parte. Eles são responsáveis pela totalidade. E nesse caso, tá? Nesse caso do exemplo que eu citei, é uma possibilidade de assistência litisconsorcial. E eu posso escolher no momento que eu entrar contra quem eu vou entrar. Se eu vou entrar contra o Ricardo, se eu vou entrar contra a Gabriele, ou se eu vou entrar contra os dois. Então, é minha escolha, é faculdade do credor, no caso aqui do exemplo, né? Por quê, né? Que isso é interessante. Pode ser que o Ricardo tenha mais condições de arcar com a dívida do que a Gabriele, ou vice-versa. Então, eu vou buscar quem vai ter condições de me pagar, né? Nesse caso, se eu escolher entrar contra um deles, a outra pessoa ela pode vir ajudar no processo, como assistente, tá? Porque ela, obviamente, vai ser afetada depois. Então, se eu tiver uma sentença de procedência, cobrar essa dívida do Ricardo, ele pode cobrar dela por meio de uma ação que se chama ação de regresso, ele pode cobrar a parte que ele pagou a mais, né? Que seria devido a ele. Então, vou falar mais dessa ação de regresso já já. Então, nesse caso, ela pode intervir como assistente litisconsorcial. Por quê? A relação jurídica dela não é só com o Ricardo, é comigo também. Então, são classificações diversas, tá? Para fins práticos aqui, não tem tanta diferença, tá? Há uma divergência na doutrina, dizendo que, nesse caso, que ela seria como se fosse uma parte mesmo no processo. Outros autores dizem que não, que seria assistente mesmo, que, enfim, pode ajudar, mas também não vai ser exatamente uma parte. Então, aqui há divergência, mas para fins práticos ela vai poder ajudar ele até o final do processo. E acho que era isso que tinha que falar aqui. Vocês ficaram com dúvidas sobre isso? Eu vou falar sobre o procedimento, como que funciona para a pessoa entrar, né? Então, entendam que... Professor,
Professor, Oi. perdão, eu cheguei agora na aula, tô trabalhando muito, muito, não teve como. Aí Não, eu, depois assiste depois a eu me aula gravada. livrei, me ajeitei esses dias e comprei esse livrinho aqui, ó, pra dar mais um apoio, que eu tava sem. Chegou ontem. Sim, tudo bem, depois você assiste a aula gravada, então, Sim, não, Edu. tudo bem. Isso me desculpa Começo? que final de ano devido à pandemia aí, eu tenho três profissões, né? Vigilante, servidor, eu peguei uma casa para fazer e tô trabalhando de pedreiro. Sim. E o bicho tá pegando. Não, faz parte. E então, dando continuidade, depois você pega o início da aula gravada, a gente está falando sobre intervenção de terceiros no processo, que é a Positivo, assistência. É, positivo, essa, positivo. Sim, senhor. essa assistência, no caso da assistência, né, ela ocorre por conta da vontade do assistente, de quem quer entrar no processo para ajudar. Então, percebam que não é alguém do processo chamando alguém de fora. É o próprio terceiro tendo interesse em ajudar no processo, em auxiliar. Em relação ao procedimento, ele é bem simples, tá? Todos eles têm um procedimento bem simples. Aqui, a lei prevê que o assistente ele vai requerer, por meio de petição, a sua admissão no processo, justificando qual o seu interesse jurídico e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, basta que as partes sejam intimadas desse requerimento para manifestação em 15 dias. Elas podem impugnar? Pode. Só que aí o juiz vai decidir, né? Então, se ninguém falar nada, o juiz já aceita, ele verificando que realmente há interesse, ele aceita. Se tiver impugnação, ele vai decidir. E aí ele vai verificar se realmente a pessoa tem interesse, se ela se qualifica aqui como possível assistente no processo, e vai admitir ele vai passar a ter acesso, vai receber todas as intimações do processo por meio do advogado, né? E por aí vai. Então, não tem segredo procedimento, basta uma petição simples aí, intermediária no processo. Tá? Lembrando que não gera um processo novo, é no mesmo processo. Seguindo, eu acho que agora eu posso tirar o fone porque o cachorro parou de latir. É um pouco melhor o som, eu acho, direto do notebook. Se tiver barulho de novo, eu ponho novamente. Então vamos lá. Seguindo, a gente tem a denunciação da lide. É uma outra forma também de intervenção de terceiros, e ela é um pouquinho diferente aqui da assistência. Por quê? Ela é uma intervenção forçada, que ela vai buscar trazer aos autos um terceiro contra o qual tem direito de regresso, caso venha a ser perdedora na ação principal. Espera aí, deixa eu só corrigir essa frase aqui que ficou sem sentido. Forçada, meio da qual uma das partes busca trazer os autos terceiros, tal, acho que ficou bom agora. Então, é a intervenção forçada por meio da qual uma das partes busca trazer aos autos o terceiro contra o qual, ficou muito qual aqui, mas enfim, tem direito de regresso caso venha a ser perdedora na ação principal. Então, lembre-se do que eu falei agora há pouco, né, na questão de ação de regresso. O que é a ação de regresso? Sintetizando bastante, vocês vão aprender essas coisas um pouco melhor em direito civil, os casos em que são passíveis aí de ação de regresso. Nesse caso específico da denunciação da lide, são duas hipóteses aqui que são admitidas, tá? Mas, em síntese, a ação de regresso, ela ocorre quando uma pessoa, ela tem que, enfim, tem alguma obrigação, no geral, alguma indenização, alguma condenação a pagamento de algum valor, e essa pessoa, ela vai ter o direito de ser ressarcida por outra pessoa, tá? Eu vou dar exemplo depois para vocês entenderem melhor. Então, a ação de regresso é você pedir o ressarcimento dessa dívida ou dessa obrigação que você arcou, que na verdade você não necessariamente causou ali o dano, enfim, são várias possibilidades. Mas o regresso é isso, é você pedir esse ressarcimento de terceiro. Então, nesse caso em que uma das partes tem direito de regresso, é possível pedir a denunciação da lide.
O nome aqui não é tão intuitivo, né, para a gente lembrar do que se trata. Então, vai ter que aprender mesmo. A assistência a gente lembra, né? Assistente é aquele que está ajudando. Agora, a denunciação já atrapalha um pouco o nome aqui, né? Mas ela é admitida, aliás, admite-se uma única denunciação sucessiva. Por quê? Pode ser que esse direito de regresso ele ocorra em uma cadeia, né? De várias pessoas. Então, por exemplo, eu tenho direito de regresso em face do Ricardo. O Ricardo tem direito de regresso em relação a Andressa. Então, vejam que são várias possibilidades de regresso. Só que no processo, né, para também não ser, apesar de a gente ter a economia processual, o processo também não pode virar uma bagunça. Então, só admite uma única denunciação sucessiva. Então, nesse caso que eu dei de exemplo, eu tenho direito de regresso contra o Ricardo, eu denuncio da lide em relação a ele, ele vem para o processo, de forma forçada. Ele também tem direito de regresso, nessa mesma relação jurídica, contra a Andresa. E ele vai também fazer a denunciação da lide em relação a ela. Então, ela também pode vir ao processo. Só que acaba aí. Então, só é uma denunciação sucessiva. Tá? A denunciação originária é a minha em relação a ele. E a denunciação secundária, aí, né, sucessiva, é a dele em relação a outra pessoa. Então, nesse caso, somente uma única denunciação sucessiva é admitida. Se tiver outra além dela, aí já é por meio de ação autônoma à parte. Tá? Não se admite mais no mesmo processo. Ocorre o surgimento de uma nova relação jurídica, só que aqui ela é dependente do resultado, né, da solução na relação principal. Então, dependendo do que for o resultado da ação principal, vai afetar também, né, de forma bem direta mesmo, esse denunciado, né, que a gente chama denunciante, é quem faz a denunciação da lide, a parte originária do processo, que chama, né, eu não vou falar chama um terceiro, porque vai cair numa outra modalidade, mas que faz a denunciação da lide, indicando uma outra pessoa para compor de forma forçada o processo. E quem compõe, né, quem é a pessoa que ingressa na ação, é o chamado denunciado. E não tem nada a ver com denúncia na parte criminal, tá? Não é obrigatório ao denunciante, pois a ação de regresso ela pode ser autônoma. Como eu disse, é uma faculdade para quem faz. Então, se eu tenho direito de regresso, eu não necessariamente sou obrigado a chamar o Ricardo para o processo, a denunciar da lide em relação a ele. Eu posso, depois que terminar essa ação principal, entrar com uma ação de regresso contra ele. Isso não é obrigatório para mim. Se eu fizer a denunciação da lide, é obrigatório que ele seja intimado para o processo, mas em relação a mim, não. Então, pode o autor, inclusive o autor do processo principal, se ele tiver uma sentença favorável, ele pode pedir o cumprimento de sentença contra o denunciado, nos limites, né, em que ele for condenado na ação regressiva. O juiz, nesse processo, ele vai julgar, então, tanto a pretensão inicial do autor contra o réu, quanto a pretensão do direito de regresso, que eu expliquei para vocês. Eu vou dar exemplo depois. Mas ele vai julgar ambos e ele vai decidir tanto se o autor tem direito a, a um pagamento, a uma condenação, que seja contra mim, e também se eu tenho direito de regresso em face do Ricardo. Nesse caso, se o meu direito de regresso também for procedente, ele já pode ajuizar uma ação direto contra o Ricardo, porque o Ricardo vai ter que me pagar. Então, vocês entendam que já adianta um pouco as coisas, né? Só que ocorre, né, casos também de que o denunciado, por vezes, não tem patrimônio, né? Ou, inclusive, tem patrimônio e o réu da ação principal não tem. Então, é uma possibilidade que ajuda um pouco o credor, né? O exequente, no caso de um cumprimento de sentença. Ele poder escolher quem que ele vai executar, né? Verifica quem tem melhor chance de pagar e executa, né?
As hipóteses previstas no CPC estão... Eu esqueci de falar, tá, o artigo, mas a denunciação está lá no 125 e seguintes do CPC. Duas hipóteses aqui, né? Ao alienante imediato, a fim de que o denunciante possa exercer os direitos que resultam da evicção. O que é isso, né? Vamos explicar. O alienante imediato, ou seja, aquele que vendeu o bem para você. Então, vamos pegar o exemplo aí, eu e o Ricardo. Eu vendi um imóvel para o Ricardo. Só que esse imóvel ele já estava sendo objeto de alguma ação judicial ou por algum motivo, tá? Não necessariamente pode ser judicial, mas por algum motivo esse imóvel ele foi perdido ali pelo Ricardo, porque houve um processo, que seja, por algum motivo esse imóvel ele saiu das mãos do Ricardo, ele perdeu o imóvel e foi para as mãos de terceira pessoa. Vamos supor que estava sendo discutido ali um uso capião sobre aquele imóvel e eu mesmo assim vendi o imóvel para o Ricardo e depois sobreveio uma sentença dizendo que eu não era o dono, que realmente quem era o dono era uma outra pessoa, e aí, nesse caso, vai gerar uma situação complicada, né? Porque então o dono vai reaver o imóvel, eu, que era o alienante desse imóvel, vou ter que responder pela chamada evicção. Evicção é justamente essa perca do bem depois da venda, né? Então a pessoa ela fica responsável pela evicção. Ela tem que alienar um bem que esteja livre de qualquer ônus, desimpedido, que a pessoa vai poder utilizar da forma como ela bem entender. Se eu alienar um bem que está sendo discussão de um processo, ou que, enfim, tem alguma pendência, eu fico responsável, né, se acontecer alguma coisa, principalmente se eu souber disso, né? Então, nesse caso, é uma hipótese de denunciação da lide. Quem vai fazer a denunciação da lide, né? No geral, se a ação for, por exemplo, contra o Ricardo que comprou esse imóvel, ele, enquanto réu nessa ação principal, né, que ele vai perder o imóvel, ele vai me chamar, né, ele vai denunciar da lide em relação a mim e eu vou ser obrigado a responder no processo, porque ele teria o direito de me, de me cobrar depois, né, pelos danos que foram causados por conta dessa alienação de um bem que depois foi perdido. Nesse caso, então, o alienante imediato, né, no caso eu, né, que foi o último que vendeu o imóvel, vou ser denunciado aqui da lide. Então, vou ser incluído naquele processo originário. Aí o juiz vai julgar tanto a pretensão desse terceiro lá que entrou com o processo contra o Ricardo, quanto a pretensão do Ricardo em receber o dinheiro que ele pagou do imóvel contra mim, né? Então, o juiz vai analisar tudo já. Uma outra hipótese, quando o terceiro tem a obrigação legal ou contratual de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do perdedor da demanda, né? Então, são casos aqui normalmente também, de devedores solidários, né? Que a gente já comentou há pouco. Então, a obrigação ela tem que ser legal ou contratual, não pode ser presumida de forma alguma. Então, toda vez que um terceiro ele tiver essa obrigação de indenizar, o prejuízo aqui do perdedor da demanda, né, ele tem que ressarcir, ele pode ser denunciado da lide também. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o caso de dano causado pela administração pública, pelo Estado. Por exemplo, você sofreu algum tipo de dano causado pelo Estado, né? Prefeitura, Estado em si, né? O poder estadual ou até o federal. A administração pública ela tem a responsabilidade, no geral, objetiva, ela tem que indenizar, independente de culpa, né? Só que ela tem também o direito de regresso contra o funcionário, contra a pessoa que causou efetivamente o dano, tá? Então, eu sofri um dano,
e eu vou entrar com processo contra a administração pública. Vamos supor que eu fui atropelado por um ônibus municipal, ali, por um ônibus da prefeitura. E esse ônibus era dirigido por um inimigo meu e ele quis me matar, tá, nessa situação. Então houve o dolo da pessoa, do funcionário. Eu, quando for entrar com processo, se eu sobreviver a esse atropelamento de ônibus, eu vou entrar contra a administração pública, que é a responsável imediata ali por arcar com essa situação, porque o funcionário era dela, o ônibus era dela, enfim. Só que a administração ela vai ter, ela pode, né, já utilizando aqui o exemplo, ela pode fazer a denunciação da lide desse funcionário para que ele também já esteja no processo e eventualmente responda pelos prejuízos que a administração tiver que arcar, né, por conta de um ato ali, né, uma obrigação que ele teria que indenizar. Tem algumas discussões na doutrina se é passível de denunciação nos casos da administração pública, mas existem autores que entendem que sim. Mas é só um exemplo para vocês entenderem a lógica mesmo, tá? Então, toda vez que um terceiro tiver uma obrigação de indenizar o prejuízo do perdedor da demanda, ele pode ser chamado no processo também, né? Denunciado da lide. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem dúvidas sobre isso? O procedimento também é bem simples, tá? Na verdade, se divide em dois aqui, né? Porque a denunciação ela pode ser tanto pelo autor quanto pelo réu. Então, pelo autor, ela deve ser realizada já na inicial. Então, de cara, a pessoa já tem que entrar, né, que pedir essa denunciação na inicial. Então, o denunciado vai ser citado e aí ele pode tanto permanecer inerte, que vai ocorrer revelia, todos os fatos contra ele vão ser presumidos verdadeiros, ele pode comparecer e assumir a demanda junto do autor, então ele pode atuar, né, para que eventualmente o autor não seja, não sofra uma sentença desfavorável, e ele pode também negar sua qualidade de denunciado, de garantidor desse direito de ressarcimento, tá? Então aí vai ser apreciado pelo juiz na sentença se realmente ele tem responsabilidade ou não. Em relação ao pedido feito pelo réu, ele deve ser feito no prazo de resposta em preliminar de contestação. Então, o preliminar, que eu já expliquei para vocês, são as primeiras matérias que a gente discute na contestação, antes de entrar no mérito da demanda. Então, é questão de justiça gratuita, são preliminares que vão gerar o indeferimento da inicial, essas coisas. No caso aqui também a denunciação da lide. Tá? Se o pedido for deferido, ou seja, aceito pelo juiz, o denunciado também será citado, e aí é a mesma coisa, né? Ele pode assumir sua posição e contestar o feito também, ficar inerte, vai ocorrer revelia, e também negar sua condição de denunciado, e o juiz vai solucionar isso na sentença. Mesma coisa. A diferença aqui é o momento, né? O autor já tem que fazer na inicial, o réu na contestação. Então, sempre no primeiro momento em que tiver oportunidade, tá? Qual a diferença aqui da denunciação para a questão da assistência, né? A diferença é que a assistência, a pessoa, o terceiro, ele vai de vontade própria, né? No geral. A denunciação não, ele é chamado mesmo no processo a compor essa lide. Dentre outras questõezinhas, mas a diferença maior é essa. E aqui um detalhe em relação à sentença, né? A sentença que condenar o denunciante em relação à parte adversa, ela será, né, ela deverá já analisar essa denunciação da lide. Como assim? Então, o juiz condenou o denunciante, aquele que faz a denunciação da lide, a fazer o pagamento de indenização por danos patrimoniais, morais, o que quer que seja. No mesmo momento da sentença, o juiz também vai analisar o pedido aqui de denunciação da lide. Vai analisar se esse terceiro que ingressou também tem responsabilidade de ressarcir a parte perdedora no processo, tá? Então, ele vai determinar a presença ou não do direito regressivo, né, que é de ressarcimento ali da pessoa, condenando o denunciado a ressarcir as perdas e danos
suportados por seu garantido, né, que é a parte que perdeu no processo. Do ponto contrário, né, se houver vitória do denunciante, da pessoa que chamou, que fez a denúncia da lide, a denunciação não será nem apreciada, porque o denunciante não teve que pagar nada, não teve que arcar com nada, então a denunciação não vai ter o seu pedido examinado. Isso daqui também não quer dizer que o denunciante não tenha que pagar os honorários e custas que foram suportados pelo denunciado. Responder no processo, teve que, enfim, arcar com custa de advogado e tudo mais. Então, o denunciante, se ele... De todo jeito ele perde, né, de alguma forma. Se ele perder aqui no pedido principal, ele vai ser ressarcido depois pelo denunciado. Só que se ele ganhar no processo, ele tem que pagar também o denunciado por conta de custas com o advogado, né? Então vai fixar um valor ali para ele pagar, tá? Porque não teria motivo, né, digamos assim, para ele chamar essa pessoa, ele não perdeu, né? Tudo certo até aqui? Alguém quer perguntar? Então vamos seguir. Dando sequência, pessoal, uma outra forma, uma outra modalidade de intervenção de terceiros é o que se chama de chamamento ao processo. O chamamento ao processo está disposto... O cachorro começou de novo. Ele está disposto lá no artigo 130 do CPC. Então tem poucos artigos ali e dá para resumir bastante. É uma intervenção, e aqui o detalhe, né, de uso exclusivo do réu. Quando que vai ocorrer? Vai ocorrer aqui, né, vai ser facultado ao réu, é uma possibilidade, ele também não é obrigado a fazer isso, quando ele quiser trazer para o processo os demais coobrigados pela dívida objeto da demanda. Então vejam que tem pequenos detalhes que por vezes diferenciam uma modalidade da outra. O chamamento ao processo, ele no caso daqui, qual que é a diferença dele para a denunciação da lide, por exemplo? A denunciação da lide também é um terceiro que tem alguma relação com a outra parte. Só que a relação é somente com uma das partes, tá? Já no chamamento ao processo, a relação é com ambas, porque a pessoa ela é coobrigada pela dívida, objeto da demanda. Então, é o caso de devedor solidário, que eu já falei com vocês. Só que aqui é uma intervenção que o devedor solidário vai ser obrigado a isso, né? Então, se ele, nesse exemplo que eu tinha dado para vocês de que eu emprestei 10 mil reais, acho que era para o Ricardo e para a Gabriele, de forma solidária, né? Eles seriam devedores solidários. E depois eu entrei com um processo contra o Ricardo. Só que o Ricardo, ele sabendo que ele também é devedor solidário e que a outra pessoa, que é a Gabriele, também tem obrigação de pagar essa dívida, ele pega e faz o chamamento ao processo, que é justamente pedir para o juiz incluir a Gabriele, que é devedora coobrigada pela dívida que está sendo cobrada por mim, no processo. Então, ela vai ser obrigada a vir ao processo, a não ser que ela fique revel, mas o Ricardo, ele chama ela por vontade dele. Não é vontade dela que está fora do processo. Então, se fosse assim, seria uma modalidade de assistência, né? Que a gente já falou. Então, vejam a diferença também para assistência. Assistência, o terceiro, ele de vontade própria no processo. O chamamento ao processo é alguém que está no processo que chama alguém de fora, que tenta incluir um terceiro de fora que tem relação tanto com o réu quanto com o autor da demanda. Porque a dívida, né, apesar de ser uma obrigação solidária com o réu, né, do Ricardo e da Gabriele, a dívida é em face de mim, né? Então eu que tenho o crédito para receber. Então a relação envolve todo mundo ali. Então é aí o caso de chamamento ao processo. Para que ele vai fazer isso? Para que ele desde já, né, se houver condenação, que ele... Opa!
que ele obtenha uma condenação também regressiva, né, que possibilite executar essa devedora solidária a ele pelo que ele for obrigado a pagar aqui no processo. Então, tem que distinguir o seguinte: ela não vai ser parte no processo, não vai ser a parte ré também, não vai ter um litisconsórcio, porque isso é faculdade do autor. Então, eu não posso ser obrigado a entrar com processo contra quem eu não queira, né, a não ser nos casos previstos em lei. Mas nesse caso não é obrigatório, eu posso escolher quem eu quero. Então eu quis entrar contra o Ricardo. Então ele vai chamar a Gabriele porque ele quis, tá? Para se resguardar e já tentar receber a parte que ele pagou a mais no mesmo processo. Mas a sentença que condenar ao pagamento da dívida, se for o caso de procedência, ela não vai condenar direto, né, de forma direta a Gabriele. O que vai acontecer? O juiz vai analisar, vai condenar o Ricardo e, como consequência, né, de direito de regresso, né, que é um pedido que ele vai fazer por conta desse chamamento ao processo, ele vai explicar a situação, e, por consequência, vai ter a condenação dela para com ele, tá? Então, no caso aí, vamos pensar nessa relação, né? Eu vou receber do Ricardo e o Ricardo vai receber a parte que ele pagou a mais da dívida, que era cabida aqui a Gabriele, vai receber dela, tá? No mesmo processo. Só que a gente tem que distinguir aí as relações. A primária, que é entre mim e o Ricardo. A secundária é entre o Ricardo e a Gabriele. Esse chamamento ao processo deve ser requerido direto em contestação, que é o primeiro momento em que o réu vai vir ao processo. Tá? Então, o Ricardo vai ser citado, ele vai ter o prazo de 15 dias para contestar o processo. Então, ele já vai requerer, lá nos preliminares, o chamamento ao processo da Gabriele. Para instalar-se na Casa Branca. Início desta manhã, com a apuração avançando lentamente em alguns estados. Diana, quer falar alguma coisa ou só ativou aí o som? Vermelho, o Partido Republicano. O azul, o Partido Democrata. Ativou por engano. E as decisões. Não sei se você ativou por engano o som, mas se quiser falar alguma coisa, é só ativar de novo e falar. É que tem barulho, então eu ativei o mudo agora. Se tiver dúvida, pode ligar o som e falar, perguntar. Então, deve ser requerida já na contestação, tá? É o momento. Se passar da contestação, já não pode mais. Aí, o que é que pode? Se ela quiser, se aquele terceiro, né, que no caso a Gabriele, quiser, ela pode intervir como assistente, tá? Mas não como... não vai ser mais o chamamento ao processo, depois da contestação. Das hipóteses, né? Eu dei o exemplo, mas já tinha aqui nas hipóteses lá do artigo 130 do CPC. Então, outro caso muito comum. Eu acho que o caso mais comum de intervenção são desses daqui, que eu costumo ver mais. A primeira aqui, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, nesse caso, vamos pensar no exemplo, né? E outro aqui, né? Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Nos processos de ação de cobrança de aluguel, por exemplo, e que tiver uma fiança, né, um fiador, eu posso cobrar direto o fiador, se for o caso, que ele que responde ali pela dívida, ele que deu a garantia. Nesse caso, se o fiador quiser, ele pode, né, por conta aqui de previsão legal do CPC, lá no artigo 130, ele pode, na contestação dele, já chamar o afiançado, que é aquele que ele que recebeu ali a fiança, né, no caso, a pessoa que está lá no imóvel, né, que alugou o imóvel e foi afiançada por esse fiador. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho um imóvel, aqui não tem fiador, mas se tivesse, seria. Eu aluguei o imóvel e a imobiliária exige um fiador. Então, eu tenho que arrumar alguém para garantir esse contrato, né, por meio dessa fiança. Então, eu sou o afiançado, eu que estou aqui morando, e o fiador é uma terceira pessoa que vai garantir aí esse contrato por meio da fiança.
Então, no caso, se eu entrar, eu não, né? Mas se alguém entrar com processo, o locador entrar com processo contra o meu fiador, porque eu não paguei os aluguéis, esse fiador ele pode, na contestação, pedir o chamamento ao processo em relação a mim. Então, eu posso ser incluído no processo. A mesma coisa se existirem mais de um fiador. Tá? Se a ação for proposta só contra um ou alguns, eles podem chamar os restantes também no processo. E o caso do exemplo que eu dei antes para vocês, dos devedores solidários, tá? Então, aqui, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um deles ou de alguns o pagamento da dívida comum, que é o caso de obrigação solidária. Então, se o exemplo que eu falei antes, né, o Ricardo e a Gabriele, são devedores solidários em relação a uma dívida comum em relação a mim, eu posso cobrar de qualquer um deles, ou dos dois, né? Mas se eu escolher só um deles, o outro pode chamar o seu co-devedor para incluir aqui, para ser incluído no processo. O procedimento é simples também, é na contestação, tá? Já que é só o réu que pode fazer isso, e o juiz vai avaliar, né? Se o autor impugnar por algum motivo, o que para ele não sei se é tão vantagem, né? Já que é mais uma pessoa que ele vai poder ter ali no processo para eventualmente receber, mas o juiz vai decidir se realmente é o caso. Mas, no geral, demonstra a relação processual, a questão que envolver ali o caso concreto, vai ser autorizado. Tá? E a pessoa vai ter o prazo também para contestar, enfim, vai ter todas as faculdades aí do réu. Tá? Dando sequência, a gente tem o que se chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar disso daqui, tá? Não é tão incomum assim, né? Apesar das pessoas pedirem sem nem, às vezes, saber como fazer e quais os casos que se enquadram. Mas é o seguinte, né? Em regra, isso daqui vocês vão ver em direito civil, então não vou explicar exatamente quais os casos, mas são previstos expressamente em lei, no geral, quando os deveres de uma pessoa jurídica eles passam a se confundir com os direitos ou responsabilidades dos sócios. Pode ser caso de confusão patrimonial, né, ou de fraude, que a pessoa se utiliza da empresa para cometer alguma fraude contra os seus credores, né, ou então não há uma distinção entre o patrimônio do credor, aliás, do sócio e da empresa. São várias as possibilidades que vocês vão estudar melhor. Mas, sendo o caso de desconsideração da personalidade jurídica, deixa eu explicar o que é, né? Então, quando ocorrer essas hipóteses, a pessoa pode requerer, tanto aqui a parte quanto o MP, se for o caso de atuação dele, pode requerer esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para quê? Para que o processo ou a execução, normalmente já acontece na execução, atingir os bens do sócio, tá? Por quê? Quando ocorre uma fraude ou alguma confusão patrimonial, normalmente a pessoa se utiliza da empresa, meio que de fachada, para dar um golpe ali e não pagar os seus credores. E aí o credor vai entrar com processo contra a empresa, vai ver que a empresa não tem nenhum nada no nome. E o que pode fazer? Se for verificado o caso de desconsideração da personalidade jurídica, vai fazer esse pedido e vai acontecer o seguinte: a pessoa jurídica, ela vai, de certa forma, não é que ela vai deixar de existir, mas ela vai ser desconsiderada para fins ali de execução do processo, e a execução ela vai poder atingir os bens do sócio ou dos sócios, tá? Então, se esses sócios tiverem bens no nome, então a execução, o processo vai passar a correr contra eles também. Então, é isso que é a vantagem, né? Às vezes a empresa não tem nada, mas o sócio tem. Então, você consegue alguma coisa. Isso é o que se chama de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Pode ocorrer de forma inversa também, que é quando você busca atingir o patrimônio em um processo contra o sócio, você quer atingir o patrimônio da empresa, que ele faz parte. Também é possível, tá? Isso daí já é por meio de doutrina e jurisprudência.
mas, em regra aqui, ocorre da empresa para o sócio. Está lá no artigo 50 do Código Civil. Então, a parte ou o MP faz o requerimento. Esse requerimento, e aí que está um detalhe, né? Ele é feito por meio de um incidente processual, para não gerar confusão no processo também. Esse incidente, ele, de certa forma, é quase como se fosse um outro processo, só que ele é dependente desse processo principal. Ele vai ficar anexado ali em apenso, né, no processo originário, e é basicamente para quê? Para o juiz poder dar oportunidade para outra parte se defender, no caso é a empresa ou o sócio, né, que seja, e aí ele vai decidir se ocorre ou não a desconsideração. Se ocorrer a desconsideração, enquanto isso o processo fica suspenso, né, o processo originário, até que esse incidente seja resolvido. Se houver a desconsideração, se o juiz acatar o pedido, o sócio ou os sócios vão ser incluídos como partes, né, no processo principal. Então, eles vão poder ser executados normalmente, como se fosse a pessoa jurídica, a empresa, tá? E é cabível em qualquer fase do processo, apesar de ser mais comum na execução, que a pessoa aí vai verificar que não tem bens, não tem nada, vai pedir a desconsideração. Mas no processo de conhecimento também é possível, tá? Enquanto ainda está analisando o direito. Vocês vão ver melhor os casos aqui de cabimento no direito civil, tá? Eu imagino que o ano que vem. Uma outra forma, pessoal, a penúltima aqui, é o que se chama amicus curiae. Amicus curiae é o famoso amigo da corte, né? Traduzindo aí a expressão em latim. É facultado ao juiz, tá? Não é as partes. Então, ao juiz ou ao relator do processo, se for já no tribunal, solicitar ou admitir no processo a participação de pessoa, tanto natural quanto jurídica, pode ser um órgão, uma entidade especializada e representativa, né, de alguma área específica, para esclarecer, para trazer algum esclarecimento especializado, né, de alguma área específica, para ajudar na formação do convencimento do julgador, tá? Então, sempre quando houver necessidade, tá? Por força o quê? De relevância da matéria ou especificidade do tema, do objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia. O juiz não entende de todos os conteúdos, né? De todas as matérias. Então, por vezes, ele precisa de ajuda, né? De profissionais especialistas. Vamos pensar que ele tenha que decidir, por exemplo, um processo que verse aí sobre, não sei, questões relacionadas a obras de arte, ou a aspectos históricos e culturais que ele não tem conhecimento da área. Então, ele pode pedir ajuda, por exemplo, para uma instituição especializada. Eu vi um caso, não sei se entrou exatamente como amicus curiae, mas alguém questionou a autenticidade de uma obra, uma pintura. É um pintor famoso brasileiro, não vou lembrar o nome. Eu não lembro o nome agora do pintor, mas alguém questionou a autenticidade de uma obra famosíssima ali que custou muito dinheiro. Então, salvo engano, foi utilizada a figura desse amicus curiae para que o juiz pudesse entender se realmente aquilo se caracteriza como uma obra de arte, se tem esse caráter de arte mesmo, enfim. É claro que teve perícia também, né, para verificar se era falso ou não, mas sempre que houver essa necessidade por conta da especificidade do tema, da matéria que é tratada, o juiz pode solicitar algum especialista. Pode ser também, por exemplo, num caso que verse sobre, não sei, sobre educação, sobre saúde, que o juiz não tem o conhecimento técnico da área. Então ele precisa decidir uma questão, só que ele precisa ter esclarecimento sobre aquilo. Então ele precisa de alguma pessoa especializada no assunto para esclarecer, dizer, olha,
esse conceito aqui, ele é definido dessa forma ou de outra, enfim. Vamos pensar aqui no exemplo de educação, por exemplo. Tem muitos processos de pessoas que ajuizam pedindo professor de apoio. É que, no caso, nem se utiliza tanto essa figura aqui de amicus curiae, mas vamos utilizar como exemplo aqui. Então, as pessoas ajuizam pedindo um professor de apoio para alguma criança que tenha deficiência ou algum transtorno do desenvolvimento. E o juiz, por vezes, ele não vai saber exatamente o porquê, qual que é a caracterização daquela deficiência, ou para que serve um professor de apoio. É que, como eu disse para vocês, hoje não se utiliza porque pede parecer, né, alguma coisa escrita. Mas pode ser o caso, tá, se o juiz entender necessário, para esclarecer alguma matéria do processo, de se chamar um especialista da área, por exemplo, da educação especial, né, algum professor, algum pedagogo que entenda sobre o assunto, para esclarecer a temática para o juiz. Então ele vai explicar tudo, vai falar, olha, o professor de apoio é utilizado para tais casos, outros não. Vai explicar o que é o professor de apoio, quando é utilizado, né, quais as funções, enfim, tudo que for necessário para o juiz compreender o processo. Então é uma pessoa de fora que não tem interesse processual em si, tá? Ela somente vai prestar esclarecimentos, tá? Pode ser uma pessoa ou instituição, né, especializada. Então, ela vai exercer essa função mesmo de auxílio do juiz, do julgador. Então, não é alguém que vai ter interesse em uma ou outra parte da demanda, tá? Então, é só quando o juiz tiver interesse ou sentir a necessidade. As partes não podem solicitar. Por fim, a última forma de intervenção de terceiros que a gente vai estudar hoje é a chamada oposição. A oposição, ela está... Deixa eu falar aqui onde está para vocês. Ela está lá na frente no CPC. 682 e seguintes. A oposição vocês vão estudar melhor, e até por isso que eu não vou explicar de forma muito extensa agora, vocês vão estudar melhor em procedimentos especiais, que é uma matéria que vocês vão ver ainda mais para frente. Mas, em regra, ela ocorre é uma forma de intervenção voluntária e facultativa também, quando um terceiro, uma pessoa fora do processo, vai vir a juízo postular no todo ou em parte o objeto ou direito que já está sendo discutido em um processo que está em litígio, né? Pelo ajuizamento, por meio, né, de um ajuizamento de uma ação autônoma em face de quem? Tanto do autor quanto do réu no processo originário. Então, essa acho que é a única exceção aqui que ocorre de que a intervenção de terceiros não é no mesmo processo. Então, nesse caso aqui, e eu creio que até, eu não fui olhar em outras doutrinas, mas eu creio que talvez até não, em outros autores, não caracterizem como intervenção de terceiros, mas eu achei melhor trazer para vocês, porque ela é uma ação ajuizada por uma terceira pessoa, apesar de não ser no mesmo processo. O que vai acontecer, né? Deixa eu dar um exemplo para tentar esclarecer. Naquele caso que eu falei para vocês bem no início, né, que alguém tinha vendido um imóvel e esse imóvel estava sendo discutido num outro processo. Então, vamos pensar que eu vendi um imóvel que estava sendo objeto de uma ação de uso capião. A uso capião, ela é uma modalidade de aquisição originária de propriedade e que, a depender do resultado da ação, né, uma parte vai perder o imóvel ali, né, e outra vai conseguir a propriedade. Só que pode haver situações de que uma terceira pessoa venha a juízo, né, dizendo que o imóvel que está sendo discutido não é nem do autor nem do réu daquela ação originária, mas sim dela. Então, vamos pensar nesse caso do processo de uso capião, que está sendo discutido entre mim e o Ricardo. Só que a Andressa acho que é, né? Vem num processo que se chama oposição, que é o que a gente está falando,
é uma ação autônoma, tá? E ela vem e alega para o juiz que não, que o processo que está, o objeto do processo que está sendo discutido entre o Eduardo e o Ricardo, na verdade, é dela, o imóvel é dela, não é nem do Ricardo nem do Eduardo. Então, nesse caso, é uma situação que envolve aqui o que se chama de oposição, que é um terceiro vindo discutir, postulando, né, no todo, pode ser totalmente ou somente parte, um objeto que já está sendo discutido em juízo, tá? Então, ele vai ajuizar uma ação autônoma, chamada oposição, contra o autor e o réu do processo originário. Então, é a Andresa ajuizando uma oposição em face minha, né, do Eduardo e do Ricardo. Nesse caso, o processo ele vai ficar em apenso aos autos originários, que é o uso capião nesse exemplo, e o juiz ele vai decidir, numa mesma sentença, os dois processos, tá? Já que tem uma relação de prejudicialidade. O que seria isso? Se a oposição for julgada procedente, em face da Andresa, ela vai necessariamente ocasionar a improcedência do processo originário antigo. Por quê? Se o imóvel for dela, né, ele necessariamente, o juiz vai reconhecer que não é nem do Eduardo nem do Ricardo, que estão discutindo no processo originário. Vocês estão entendendo? Nesse caso, tem uma prejudicialidade. Então, o juiz, o detalhe aqui é que o juiz vai julgar numa mesma sentença. Então, ele vai julgar tanto a oposição quanto o processo antigo. Então, vocês vão estudar isso melhor em procedimentos especiais, vão ver todo o procedimento certinho, mas aqui vocês precisam entender o que é, né, e quando que é cabível, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse conteúdo? É relativamente simples, tá? Com alguns detalhes um pouco chatinhos na diferenciação das modalidades de intervenção, mas se vocês derem uma lida na doutrina ou nos artigos do CPC, eu acho que fica claro também, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente finaliza por aqui. Professor, Oi. sendo a mesma coisa, eu posso, como é que fala, usar disso para forçar uma pessoa a pagar? Como assim você fala? Por exemplo, eu vendi uma moto por 5 mil, por exemplo. Aí essa pessoa, antes de me pagar, vendeu essa moto por 7 mil. Aí eu entrei, por exemplo, com um processo contra ele, para que ele me pague. Aí ele pode, como é que fala, na contestação, pedir que o outro pague ele para ele poder me pagar? Olha, vamos ver aqui qual se encaixa em alguma das possibilidades de intervenção de terceiro. Em regra, tá? No caso aí, não é ação de. Não é caso de regresso, ou seja, ele não tem que ser ressarcido em nada. Na verdade, é uma outra obrigação, né, que ele teria em face de outra pessoa. Vamos ver aqui no caso se enquadra em algum. Eu estou retomando aqui nas hipóteses para a gente ir vendo uma por uma se enquadra ou não, no exemplo que você deu. A assistência poderia se enquadrar, tá? Vamos utilizar esse exemplo e ir falando se ele se enquadra aqui em cada um deles. Poderia ser, tá, que essa pessoa, vamos supor que você entrou com esse processo, né? Como você disse, você entrou com um processo pedindo o pagamento, ou então pedindo, inclusive, a retomada do próprio bem. Já vamos supor que a pessoa não te pagou e você está querendo o próprio bem em si. Se for só o pagamento, eu acho muito difícil caber alguma das situações de intervenção de terceiro. Agora, se você quiser o bem, aí sim eu acho que se enquadra, porque na assistência litisconsorcial, vamos pensar aqui, nesse caso que você disse de exemplo, se você está pleiteando o próprio bem de volta, a relação desse réu, né, contra quem você vendeu, que vendeu de novo a moto, era a moto, né, vai ser afetada, porque se você ganhar o processo e conseguir a moto de volta,
você vai necessariamente conseguir a moto e a pessoa vai perder, né? Então, ela pode entrar como assistente litisconsorcial no processo para ajudar o réu. Primeiro momento aqui, primeira situação que pode existir. Vamos pensar se enquadra na denunciação da lide. Nesse caso aqui, eu não vejo que se enquadra também. Por quê? Teria que estar aqui em uma das hipóteses aqui, a não ser que seja, como eu te disse, se você estiver pedindo o bem em si, a moto, pode ser que se enquadre como uma forma de evicção, porque a pessoa vai perder o bem que ela comprou, e aí sim, esse réu do seu processo vai ter que responder, obviamente, por conta dessa perda do bem que ele vendeu, que na verdade não seria dele de direito, e aí sim ele poderia fazer uma denunciação da lide, né? Mas no caso de você cobrar a dívida como pagamento, como o valor, eu não vejo que caberia também, porque não teria direito de regresso em si, porque são relações totalmente à parte, não seriam nem devedores solidários. Não seria aqui devedor solidário, no caso, esse último comprador não teria a obrigação de ressarcir pelo pagamento se o réu perder o processo. Vamos passar para outra situação aqui também. Chamamento ao processo. Também não é caso, porque ele não é coobrigado pela dívida. Se você vendesse a moto para os dois, tá, de uma obrigação solidária, expressamente contratada ali no contrato, aí sim poderia ser caso de chamamento ao processo. Mas no caso que você deu de exemplo, não. Você vendeu para um e essa pessoa vendeu para o outro. Tá? Então, já não seria caso de chamamento ao processo também. Porque ela não é coobrigada. Ela só é obrigada em relação ao segundo vendedor. Desconsideração da personalidade jurídica também não. Amicus curiae não. E oposição. Oposição também pode ser o caso. Vamos pensar que mas não nessa situação que você falou exatamente. Vamos pensar utilizando o mesmo caso prático, só que de uma forma diferente também, para aproveitar o exemplo. Vamos pensar que você vendeu essa moto, a pessoa comprou e vendeu para outro. Vamos pensar que esse segundo está ajuizando um processo contra o terceiro que comprou para poder receber o dinheiro da moto. Só que essa moto não tinha sido ainda quitada ou inclusive nem tinha sido vendida para essa segunda pessoa. E você, na qualidade de proprietário do bem que foi alienado indevidamente, né, você pode ajuizar uma oposição naquele processo ali de cobrança, né, que a pessoa está ajuizando. Então, o segundo comprador ajuiza uma ação de cobrança contra o terceiro para tentar receber o pagamento ou, inclusive, a própria moto de volta. Você, sendo proprietário real mesmo do bem, pode ajuizar uma ação de oposição para poder dizer para o juiz, falar, olha, a moto não é nem do último comprador e nem da pessoa que diz que vendeu. A moto, na verdade, é minha. Tá? Então, seria um caso de oposição nessa circunstância que eu falei agora. Mas do jeito que você disse, da pessoa que vendeu sucessivamente aí, e se você for cobrar somente o valor, eu não vejo que seria caso de nenhuma forma de intervenção de terceiro aqui. Não vejo. Tá? A não ser que você quisesse, como eu disse, reaver o bem. Aí sim poderia encaixar em alguma, na assistência, enfim. Agora, se você cobrar uma dívida, não se enquadra. Não se enquadra. Tá? Não sei se ficou claro. Eu Sim, tentei consegui entender. explicar em cada um aqui para ver se a gente aproveitava o exemplo que você deu também, que é bem interessante. Que são casos que acontecem mesmo na prática. Mas, tá?
Então, talvez, vamos pensar ainda nisso daí. Se você quiser, talvez, ter uma chance maior de, de receber ou de ter sucesso no processo, talvez seja viável você entrar com um processo pedindo a devolução do próprio bem, que é a moto. Que aí, se você souber que a moto existe, que ela está, enfim, com a pessoa que comprou por último, pode ser que você consiga. Vai dar um pouco de trabalho, porque a pessoa com certeza vai vir no processo também contestar esse pedido. Mas aí sim o que acontece? Se você conseguir receber, acho que eu já falei isso, se você conseguir pegar o bem de volta, aí esse último comprador vai poder entrar com, enfim, com um pedido aí de ressarcimento em face do segundo que vendeu para ele, né? Aí seria um caso. Então, talvez uma forma de conseguir maior sucesso nesse caso seria pedir o próprio bem. Se você souber que a pessoa não tem dinheiro, não tem nada, talvez seja a forma mais fácil, tá? Mas é isso. Ficaram com mais alguma dúvida? Vocês entenderam o que eu acabei explicando por último? Não sei se ficou claro para todo mundo. Professor, Oi, mas pode falar. se o terceiro não tiver pagado o segundo pode dar o chamamento do processo no terceiro, né? Que comprou a moto. Então, aí que entra o que eu falei para vocês. Só poderia fazer o chamamento ao processo se ambos, né, o segundo e o terceiro, eles fossem co-obrigados naquela dívida. Então, aí sim, é que nesse caso não tem uma obrigação solidária, a não ser que, né, como eu até citei há pouco, a não ser que o primeiro vendedor tivesse vendido a moto para os dois e tivesse ficado pactuado que a obrigação de pagar seria solidária. Ou seja, tanto um quanto o outro poderia responder pela dívida toda. Nesse caso, foram vendas sucessivas. Então, eu, enquanto primeiro vendedor, sou relacionado aqui juridicamente com o segundo, e o segundo com o terceiro. Só que o terceiro não tem nenhuma relação com o primeiro. Ele, para ser o chamamento ao processo, eles dois teriam que ser co-obrigados na mesma dívida. Aí sim, se eu escolhesse entrar com o processo contra um deles só, o outro poderia chamar esse terceiro no processo para responder junto, tá? Mas nesse exemplo que foi dado, a única hipótese mesmo que poderia ser um caso aqui de, de intervenção de terceiro seria a assistência, se eu estivesse buscando reaver o próprio bem e esse terceiro quisesse ajudar o réu para conseguir manter o bem em nome dele. Ou então uma denunciação da lide se eu entrasse diretamente para reaver o bem em face desse último comprador, que estaria com a moto, e sabendo que a moto já está com outra pessoa, né, com ele. Eu entrar com processo com ele para pedir a moto de volta, e aí eu consegui. E aí a pessoa mesmo, esse réu do processo da relação originária, fazer a denunciação da lide contra o segundo vendedor. Aí é um caso que se enquadraria o mais provável de todos aí, nesse exemplo como foi dado. Porque a denunciação da lide, a pessoa faz uma forma de intervenção forçada por meio aqui de uma relação que ela tem com esse terceiro, que seria o segundo vendedor, que ela teria um direito de regresso, se ela perder no processo. Então, nesse exemplo, né? Eu, o primeiro vendedor, entro com processo contra o terceiro, que foi o último que comprou a moto. Para conseguir reaver o bem, esse terceiro, sabendo que ele pode perder no processo, ele pode chamar esse segundo vendedor por meio de uma denunciação da lide para integrar a relação jurídica aqui. E aí, se ele perder, ele pode se enquadrar nessa hipótese de evicção, né? Que é a perda do... Ele responde ali, ele vai ter que ressarcir esse último comprador por conta da perda do bem, tá? Não sei se ficou claro isso daí que eu expliquei. É porque realmente é uma relação complexa essas situações de intervenção.
Mas dessa forma que foi narrado, eu acho que a única hipótese mesmo seria a denunciação da lide, é o mais próximo mesmo. Ou, no caso, a assistência, se a própria pessoa for voluntariamente para ajudar o outro no processo. Tá? Tudo bem? Entenderam? Sim. Se ficou É que eu dúvida, tentei pode... ligar um bem ao mesmo tempo em dois processos, professor. Oi? Eu tentei ligar um bem ao mesmo tempo a dois processos. Por exemplo, ao invés de essa outra pessoa que está me devendo e fazer um outro processo para outra pessoa pagar ela, para ela poder me pagar, como está se tratando do mesmo bem, que é a moto, aí já juntava tudo no mesmo, entendeu? Que aí um paga o outro, aí É que nem eu te eu disse, se for o caso de reduziria. pagamento, o pagamento não, eu não vejo que seria o caso, porque realmente a obrigação, ela seria em face aí de pessoas separadas. Agora, se você quiser, que nem eu te falei, se você quiser pegar o bem de volta, aí sim você poderia entrar e pedir direto contra o terceiro, né? Mas aí você teria que alegar que a obrigação foi descumprida com relação ao segundo, e aí por isso você quer o bem de volta. Então aí sim poderia ser o caso de você ir direto no último, né? Agora, se for obrigação de pagamento, você teria que executar quem prometeu te pagar, né? Que é o segundo. Aí, por exemplo, né? Se esse segundo, e aí uma suposição, se acaso, não é intervenção de terceiros aqui, se acaso o segundo comprador tiver um processo já contra o terceiro por conta, né, pedindo pagamento, e ele tiver um crédito para receber, e aí você, primeiro vendedor, quiser entrar com processo contra esse segundo, também pedindo pagamento, você pode, se conseguir ganhar a ação, solicitar uma penhora no rosto daqueles autos, né? Que vocês vão estudar melhor isso também. Solicitar penhora no rosto dos autos, que aí, a partir do momento que o terceiro lá pagar naquele outro processo, a pessoa que comprou de você, você já vai ter prioridade para receber o crédito naquele processo. Mas não é intervenção de terceiros aqui. É uma forma já de execução, tá? É outra coisa. Desde que tenha esse processo também, que esse seu devedor já tem um crédito para receber no outro processo. Aí é uma possibilidade de você aproveitar e receber direto. Mas não é intervenção de terceiros aqui, tá? É como eu falei, nesse caso, a única possibilidade mesmo de intervenção de terceiros que seria cabível é se você quiser recuperar o próprio bem. Aí sim pode caber ou assistência ou a denunciação da lide, tá? Mas do resto, não seria caso mesmo, porque não são co-obrigados na dívida para ser chamamento ao processo e, enfim, não daria certo. E se você cobrar a dívida, o pagamento não tem nenhuma relação com esse terceiro, então não tem como pedir, tá? Porque vocês entendem a relação da questão do pagamento, que talvez tenha ficado com maior dúvida. Se você estiver cobrando dinheiro, né, obrigação de pagar desse segundo comprador, o comprador não vai afetar em nada a relação dele com o terceiro, porque ele pode te pagar normalmente e o bem vai continuar na posse do terceiro. Agora, se você estiver querendo recuperar o próprio bem, aí sim vai afetar a relação com o terceiro. Então é por isso que gera esse interesse e a legitimidade para o terceiro ingressar como assistente ou eventualmente chamar esse segundo como por meio de denunciação da lide. Mas somente quando a relação dele for afetada mesmo, que se você quiser o próprio bem em si. Agora, se você quiser dinheiro, o dinheiro tanto faz ali, a pessoa pode te pagar esse segundo comprador e não vai afetar em nada a relação de compra e venda que ela fez com o terceiro, tá? Então, é aí que está o X da questão, eu acho que talvez pode ter gerado confusão. Então, vai depender do tipo de processo que você for entrar, tá? Ah, sim, entendi. Então não configura assistência se, por exemplo, o segundo está me devendo, só que aí eu descubro que ele está num processo esperando do terceiro um pagamento. Aí não Não, configura assistência. não é assistência, porque são dois processos separados, né? Então, Hum. por exemplo, que nem você entendeu o que eu falei, né? Tem um processo
do seu devedor que está esperando um crédito para receber de outra situação. Pode nem ser em relação a esse bem que ele comprou de você e revendeu. Tá? Pode ser de outra coisa, pode ser um processo que ele vai receber uma questão de indenização por danos morais, enfim, qualquer coisa que ele tenha um crédito na justiça. Se você tiver um processo contra ele e também estiver tentando executar, você pode, se você descobrir que ele tem crédito em outros processos, você pode tentar pedir a penhora, que se chama penhora no rosto dos autos, que é a penhora feita em outro processo. Então, você vai penhorar um crédito que a pessoa vai receber num outro processo, tá? Que não necessariamente tem relação com esse primeiro. A única questão é que você achou o patrimônio da pessoa, um futuro patrimônio, né? Quando ela receber, e você já se assegura, né? Porque a pessoa não consegue sacar o dinheiro lá da conta do processo antes de pagar a dívida, porque já fica assegurado se você conseguir essa penhora. Então, mesmo que ela nem tenha o crédito garantido ainda, ela tem uma ação, um processo que pode gerar um crédito, você pode pedir a penhora. Aí, se a pessoa ganhar, né, tudo bem, ela vai receber. E você vai receber também de imediato. Agora, se a pessoa perder, aí você também não recebe nada, né? Porque ela não conseguiu o crédito. Mas aí não tem nada a ver com assistência, com intervenção de terceiros. Já é parte de execução mesmo. Vocês vão ver também. Ah, sim, entendi. Perfeito, Tá? professor. Alguém mais, pessoal, quer perguntar? Não ficou com alguma dúvida? Aproveita agora, né? A prova tá chegando já. Até semana que vem eu devo passar a atividade sem falta para vocês, tá? Que tá faltando ainda. Vai ser só mais uma, acho que faltam 1.500 pontos de atividade de sala de aula. Aí eu já devo passar e vocês finalizam essa pontuação aí, tá? Bom, se ninguém tem mais dúvida, a gente encerra por aqui. Pessoal, obrigado aí pela presença, pela participação também. Bem melhor quando vocês perguntam, né? Não fique falando sozinho. Obrigado pela participação. Eu vou baixar aqui a lista de presença de vocês. E a gente se vê até semana que vem, tá bom? Um abraço aí, boa semana e bons estudos para vocês. Até mais.